Meus irmãos, quero agradecer ao nosso pastor Luiz, amigo, né? De repente a gente faz umas amizades que parece que ela é assim, longa, de muito tempo, e fica guardada no nosso coração, né? A gente tem muitos amigos aqui em Lucas do Rio Verde, e eu ficava, até quando cheguei a comentar com a minha esposa, e um dia eu queria dar um abraço no pastor Luiz, separado dos outros pastores, e ficava pensando que isso ia demorar tanto, né? Mas foi tão mais rápido, e que bom ser amigo do Senhor, se eu me permitir fazer parte do seu círculo de amizade, né? Estar aqui nesta igreja, o presbítero Nicodemos também, ele pregando um dia lá na quinta-feira, eu fiquei assim, meu Deus, um dia eu chego lá perto, né? Jesus é muito bom. Meus irmãos, nós estamos nessa sequência de lição desse trimestre, e hoje nós temos aqui um tema que é até muito falado, porque hoje trata da restauração nacional e espiritual de Israel. O texto é muito conhecido. Provavelmente nós temos escutado pregar em nossos cultos de libertação, culto de avivamento, né? E aí ele é voltado para nós. Não existe nada de errado nisso, até porque o pregador, dentro das limitações que a teologia lhe dá e aquilo que o Espírito Santo lhe inspira, ele tem liberdade para fazer com que a palavra de Deus chegue ao coração do necessitado, de maneira que ela possa produzir um efeito glorioso. E aí, esse texto que nós temos, é um texto que é muito voltado. Deus vai transformar na sua vida o que está seco, Ele vai dar vida, enfim. Só que hoje nós não vamos falar desse lado, porque o nosso caso aqui é uma questão de aprendizado daquilo que a palavra de Deus traz para nós. Uma coisa é pregação, eu sempre gostei de deixar isso bem claro. Uma coisa é pregação, outra coisa é ensino. Quando você está pregando, ou quando eu estou pregando, eu posso conjecturar, fazer as alegorias, enfim, eu tenho liberdade para isso, né? Porque o meu alvo é alcançar o coração daquele necessitado através da inspiração da pregação da palavra que é dada pelo Espírito Santo. Porém, quando nós estamos na missão de ensinar, então eu já não tenho mais esse espaço. Todo esse espaço é bloqueado. Por quê? O ensino é para produzir um raciocínio lógico, um entendimento perfeito daquilo que Deus quer trazer ao nosso coração através da sua palavra. Entendam bem comigo. A pregação é para uma alma aflita, sedenta, desesperada, esperando receber alguma coisa para amenizar a sua dor. O ensino são almas que não têm aflição, mas estão ávidas para ter o conhecimento e caminhar da melhor maneira possível ou pelo caminho mais correto. Então, aí está a diferença, né? Ou estão as diferenças da pregação para o ensino. Todos nós sabemos que a nação de Israel, nos dias atuais, ela é o relógio de Deus para a humanidade. A nação de Israel é o relógio de Deus. Tudo que nós temos, de Gênesis a Apocalipse, gira em torno da nação e gira em torno da igreja. Só que hoje nós não vamos falar de igreja, vamos falar da nação. Então, tudo que nós temos na Bíblia está nesse patamar. Israel, nação de Israel. Por quê? Deus, na sua presciência, né, é um dos atributos de Deus que é pouco falado, e só para nos lembrar, né, presciência é a capacidade de saber o futuro antes de acontecer.
onisciência. Então, a presciência está além da onisciência. Então, o que acontece? Deus, na sua presciência, Ele prepara uma história, que eu falei aqui na semana passada, que Ele faz a história, Ele cuida da história e Ele faz a história se cumprir. Então, o que acontece? Na sua presciência, Deus já prepara esta história. E esta história tem como ponto central a nação de Israel. A nação de Israel, ela não só é o relógio de Deus para a humanidade, como também é para a igreja, ou para Deus, o ponto central de tudo que está ocorrendo. E eu estou falando hoje, nação de Israel, que nós temos dois pontos centrais, né? Nação de Israel e a igreja. Nós vamos deixar a igreja. O Senhor Jesus Cristo, falando em Mateus capítulo 24, Ele chama a atenção dos discípulos para que olhai, capítulo 24 diz assim: olhai, quando a figueira já esteja dando os seus frutos, sabei que está próximo o verão. Esse verão aqui não é sol quente, não é calor. Esse verão é o momento em que já está chegando para a igreja ser arrebatada. Então, o relógio da humanidade, o relógio de Deus, o relógio da igreja é a nação de Israel. Se você olhar para a nação de Israel, você vai ter condição de entender melhor o cumprimento da palavra de Deus. Aí, e por que nós dizemos que Jesus já está voltando? Nós não dizemos que Jesus está voltando porque nós temos um calendário, não é isso. É porque nós vimos o cumprimento da palavra de Deus diretamente na nação de Israel. Eu olho para Israel, eu consigo abreviar o tempo. Agora, quem não olha para Israel, fala mais ou menos assim, ó, já tem 2000 anos que esses crentes estão falando que Jesus vai voltar e ele não vem. Esse aí é quem não conhece a palavra, quem não olha para Israel. Mas quem olha para Israel diz assim: Jesus está voltando. Muito bem, nós estamos num período em que o texto sagrado, a lição de hoje, fala diretamente para a nação. Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque todos nós sabemos que a nação de Israel, o povo hebreu, melhor dizendo, foi dividido em dois povos, né? Foi dividido o reino do norte e o reino do sul. Então ficou o reino de Judá e o reino de Israel. Depois disso, vieram as situações, enfim. E aí Israel, que é o reino norte, ele foi levado cativo primeiro, né? E aí Judá, em vez de permanecer fiel, também cometeu os mesmos pecados de Israel e logo foi levado cativo também. Isso é só para a gente poder se situar na lição. Aí nós temos, para a correção da nação de Israel, Deus envia os assírios, né? Então os assírios vão e subjugam o povo de Israel. E para Judá, Deus então envia os babilônios. Então, nesse período aqui que nós estamos estudando, não são dois reinos, é um reino só, porque a palavra, a mensagem aqui, ela é direcionada à nação de Israel, independente de que seja norte, sul, Judá ou Israel, é para os hebreus. Vamos tratar hoje da restauração nacional e espiritual. Antes de nós entrarmos no contexto da lição, eu fiz alguns apanhados aqui para nós podermos compreender, tentar passar para os irmãos uma melhor compreensão. Então, a restauração nacional, nós vamos falar de identidade como país, como Estado, e depois nós temos a restauração como a restauração espiritual. Na restauração espiritual, aí os irmãos vão ver que eu não vou poder fechar a situação agora. Por quê? Porque a restauração espiritual da nação de Israel, ela só acontecerá plenamente após o arrebatamento da
a gente deixar bem separado, para que os irmãos, para que nós possamos entender esta palavra. A terrível situação espiritual da casa de Israel, ela foi demonstrada ao profeta Ezequiel na visão do Vale dos Ossos Secos. Se nós formos discorrer a palavra de Deus, quando Deus fala a respeito da situação da nação de Israel, nós vamos ver que Deus mostra várias vezes aos seus profetas do Antigo Testamento, claro, ele mostra várias vezes a situação de Israel. E para cada um ele mostra de uma forma. E cada forma que ele mostra, então ele também já mostra uma forma de como esta nação, ou a nação de Israel, poderá ser, ou vai ser, não é poderá, porque poderá é uma coisa incerta, né? E aqui nós não estamos trabalhando com incertezas, nós estamos trabalhando com certeza. Então, ela será restaurada. Ao profeta Ezequiel, nós temos nesse momento a visão do Vale dos Ossos Secos, no período em que a nação está em cativeiro. Israel está morto fisicamente e espiritualmente. Esta é a mensagem que Deus está passando para o profeta Ezequiel. Porque o Vale dos Ossos Secos, né, o texto não deixa muita abertura, mas o que nós temos de informação bíblica é: Israel, ou Ezequiel, foi levado em espírito. De que forma nós não podemos entender, porque isso aí é coisa de Deus, mas o certo é que ele foi e teve uma visão. E nesta visão, ele estava num vale de ossos secos. Qual era a vontade de Deus, a intenção de Deus, o querer de Deus para aquele momento? Mostrar para o profeta Ezequiel a situação que ele, Deus, via a nação de Israel. É muito importante isso, porque quando eu falo do Vale de Ossos Secos, então eu quero utilizar a minha visão. Só que aqui não é a minha visão, é a visão de Deus, como Deus está vendo o seu povo, os hebreus. Mas ao mesmo tempo, nesta visão, nós vamos perceber na leitura bíblica que já foi feita, que em pouco tempo de relato, já ressalta o majestoso poder de Deus, capaz de restaurar aquela nação. Ou seja, Deus está vendo um vale de ossos secos, mostra ao profeta o que ele está vendo, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, porque nós estamos nos dias de muita profecia, né? Muita profecia. Então tem profecia de tudo enquanto é jeito. Só que tem umas, eu não sou crítico não, viu, irmãos? Mas a gente gosta de ver a coisa caminhar da melhor maneira possível. Então tem umas profecias que parece que o profeta anda assim, olhando para a cara dos irmãos para ver quem é que ele vai. De vez em quando eu vou em alguns cultos aí que me convidam, e aí eu estou perto da minha esposa e falo assim: ó, o profeta levantou lá, ele vai naquele, já é bom, a gente já sabe que ele vai, né? E ela, por que você sabe? Aí eu dou algumas explicações para ela. E às vezes passa perto de mim, vai ficar tranquilo que ele não vai chegar aqui não, porque eu não faço parte aqui desse conjunto, então ele não vai chegar aqui em mim. Por que isso acontece? E eu quero aproveitar aqui. Acontece porque a obra de Deus, né? Ou vamos falar do tempo passado. O que Deus fez? O seu povo era conduzido por 3 pessoas, ou 3 elementos, como se fosse um rei, um sacerdote e um profeta. Aí o que acontecia? O rei tem que ficar assim, ó, olhando para o povo. O rei. O sacerdote só aguarda o momento dele ser o intermediário entre o povo e Deus, e entre Deus e o povo. Ele é intermediário. E o profeta? O profeta não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com intermediação. O profeta só olha para Deus.
E aí ele recebe de Deus e entrega para o povo, recebe de Deus e entrega para o povo. Só que quando o profeta olha para o povo, ele vai ver coisas que ele não deveria ver, e aí acontece isso que eu falei aqui com os irmãos. Então, o que nós queremos trazer nessa manhã é exatamente isso. O que acontece? Ezequiel não tem que ver a visão dele, ele tem que receber o que Deus está vendo. E o profeta é dessa forma, ele tem que receber o que Deus está vendo. Os irmãos todos podem olhar para mim e até pensar que eu sou um santo. Se o pastor Galvão morrer agora, ele vai para o céu. Isso aí eu pensamento dos irmãos, olhando para mim. Mas será que Deus está me vendo da mesma forma? E aí às vezes o profeta se complica. Por quê? Porque ele usa o olhar dele, e o profeta tem que usar o olhar de Deus. Foi só uma parêntese. Vamos seguir. Esta visão cumpriu-se parcialmente nos anos 70, a visão do capítulo 37, quando os judeus retornaram à sua terra natal no final do cativeiro. Então, como eu disse já para os irmãos, que uma parte se cumpre e a outra parte só depois do arrebatamento da igreja. Então nós temos essa visão dividida em duas partes. É importante nós entendermos que Ezequiel, ele está no meio dos cativos. E eu acho muito interessante isso aqui, porque, veja bem, meus irmãos, tem muita gente que acha que para ele fazer alguma coisa para Deus, ele tem que estar do lado de fora, tem que estar em destaque, tem que estar longe dessa daquela situação. Irmão, eu só vou fazer alguma coisa quando essa tribulação cessar, só vou fazer alguma coisa quando essa prova parar. E não é assim. Ezequiel estava no meio dos cativos, ele morava junto ao rio Quebar, via o dia a dia do povo e também passava pelas aflições que a nação passava. Afinal de contas, ele era hebreu. Então ele estava ali passando pelas mesmas aflições. Agora, eu costumo dizer que a aflição não pode me separar do meu Deus. E o exemplo que nós temos, os exemplos que nós temos, além de Ezequiel, é só pensar nos 3 homens da fornalha, né? Trocaram o nome, mandaram adorar a Deus, colocaram ele no meio do povo, disseram que a fornalha ia ser aquecida 7 vezes, e quando foi inquirido deles o que é que eles iam falar a respeito da sentença, eles simplesmente disseram: vocês tiraram o nosso nome, vocês nos colocaram nesse lugar, mas de dentro de nós a fé não saiu. Ou seja, não temos o que responder sobre este importante negócio. Muito bem, em meio às aflições, Deus quer nos usar. Eu não sou muito adepto daquele, irmão, quando eu estou mesmo na luta, aí é que eu fico mais fervoroso. Eu não sou desse tipo. Eu acho que o fervor tem que estar sempre no mesmo nível. Com aflição ou sem aflição, fervoroso. Com aflição ou sem aflição, servindo a Deus. Com aflição ou sem aflição, dando glórias a Deus. Muito bem. O cumprimento completo será no final dos tempos, quando o Senhor, quando Israel, melhor dizendo, se converterá ao Senhor. Então será depois do arrebatamento da igreja. Mas, neste momento aqui, nós temos um episódio interessante, porque a nação de Israel está subjugada, está cativa, e eles então começam a entender que a mão de Deus é poderosa, é soberana. E quando eles começam a entender isso aí, o que acontece? Eles se voltam para Deus. E quando eles se voltam para Deus, Deus move o seu coração, ou seja, o coração de Deus se move, e aí Deus leva o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos para mostrar para ele que existe sim, existe esperança
para aquele povo, para aquele vale de ossos secos. Então, quando nós, né, vamos aplicar isso aqui a nossa vida, quando nós nos voltamos para Deus, nós conseguimos ouvir o coração de Deus. O salmista disse que um coração quebrantado, Deus não despreza. Se nós nos quebrantamos diante de Deus, o que vai acontecer? Ele se move em nosso favor. Ele não vai mudar, que foi o caso aqui da nação de Israel. Deus não muda a sentença, Deus não muda o cativeiro, mas Ele já começa a dizer assim: ó, existe esperança, eu estou velando, aguarda mais um pouquinho, a vitória vai chegar, eu sou Deus que estou cuidando de todas as coisas. Daí o motivo por que eu costumo dizer que crente não tem por que se desesperar em meio às lutas. Veio a luta, veio a provação, está muito forte a coisa, você pensa que não vai aguentar, recorre ao Senhor Deus, se quebranta diante dele. E aí eu ouvi um pregador dizer, acho que foi lá na sede, né? A gente não ouve sempre o tempo, mas agora bem pertinho ele disse: ó, Deus tem 3 respostas: sim, não, gostei. Qualquer uma destas respostas que venha da parte de Deus, ela com certeza vai ser consoladora e alívio para a nossa situação. Os israelitas estão da seguinte forma: a esperança dos israelitas tinha sido secada, ou seja, nós não temos esperança, ossos secos. Mas Deus, o soberano Deus, mostra a Ezequiel que existe sim uma possibilidade deles retornarem a viver. E aí eu me lembro das palavras que estão nas Sagradas Escrituras: porque para Deus nada é impossível. A promessa foi que Deus ia restaurar Israel com seu espírito e levá-los de volta à sua terra. Então, visão de Ezequiel: estamos secos, ossos secos. Só que o texto diz, uma outra tradução diz que era sequíssimos, né? Eu ouvi uma explicação que eu com certeza não vou conseguir reproduzir para os irmãos, porque quem deu essa explicação foi um médico, e eu não sou médico, né? Mas eu vou falar um pouquinho do que eu consegui guardar. Ele disse que o fato dos ossos serem sequíssimos estava dizendo que não havia nenhuma possibilidade de vida. Sequíssimo. Essa acentuação, quando esse médico falou para mim, ele era pastor, eu fui questionar ele sobre isso aqui na época. Então ele me deu várias explicações científicas que eu não guardei, confesso para os irmãos, mas isso ficou comigo. A acentuação do sequíssimo, ou em algumas traduções, muito secos, é que estes ossos estavam dizendo que aquilo que estava ali não tinha mais nenhuma, zero possibilidade de recuperação. Mas o Deus de Israel, ele faz o que? Ele mostra para Ezequiel que a morte e a devastação poderiam ser mudadas. Ao invés de morte, vida. Ao invés de devastação, poderia ser alegria, gozo. Ezequiel, na sua trajetória até aqui, nós vamos observar que Deus pega o profeta e leva o profeta em quatro lugares. No capítulo 3, que nós estudamos nas primeiras lições, Ezequiel é transportado até Tel Aviv para o meio dos cativos que estão juntos ao rio Quebar. É interessante dizer para os irmãos que ele não sai de lá, né? Ele está lá junto ao rio Quebar, ele mora lá, e isso é uma visão, ou seja, o Espírito de Deus transporta Ezequiel para um lugar onde ele está. Ele não sai fisicamente de lá, ele só vai em espírito. O que ele vai contemplar lá? O que Deus vai mostrar para Ezequiel naquele lugar?
Deus mostra para Ezequiel a vinda do exército do norte que vinha para subjugar os hebreus. Então, na primeira visão, no capítulo 3, Ezequiel está vendo essa situação. No capítulo 8, Ezequiel é levado à porta do templo em Jerusalém. E lá dentro do templo, nós passamos por essa lição, estou só fazendo aqui um caminho, né? Lá no templo ele vê o que? As abominações. As abominações que eram feitas dentro do templo. E no capítulo 11, Ezequiel é levado de volta à Babilônia. E lá ele vê uma coisa pior ainda, que é a glória de Deus se retirando do templo. Então, os irmãos veem que Deus faz um caminho com o profeta para que ele possa entender o que Deus quer falar. Mas agora, ele é conduzido pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, ao vale de ossos secos. Esta caminhada, e aí eu gosto de chamar a atenção dos irmãos, essa caminhada que Deus fez por Ezequiel é a mesma que acontece conosco também. Irmãos, como servo de Deus, nada acontece na nossa vida por acaso. Nada. Aliás, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes avisar os seus filhos, os seus servos. Deus me avisou que eu vou cair num buraco ali. Tem como sair disso? Não. Ele não já avisou que vai cair? Então, se vai cair, vai cair. E onde é que está então o agir de Deus? É que Ele não vai te deixar dentro do buraco, mas Ele precisa que você caia. Aí não pergunta a Deus por que você caiu, porque a nossa intenção é sempre perguntar por quê. Por que eu caí? O que está acontecendo? Não vou comentar, mas vou trazer a nossa lembrança aqui. Lembra de Jó? Daria para ele passar o resto da vida perguntando por que aconteceu tudo aquilo. Só que ele fez o contrário. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não tenho dúvidas, e aí, isso aqui é particular, não tenho dúvidas, examinando as Escrituras, de que Jó tinha sido informado que alguma coisa ia acontecer. Mas ele perseverou na posição. Então nós devemos entender isso. Observe que Deus transporta Ezequiel em espírito primeiro. Antes de todos os acontecimentos, ele transporta e vai mostrando. E ainda, o bom de ser servo de Deus, eu falo isso aqui, eu costumo falar isso com os pecadores, eu falo, o bom de ser crente, a melhor coisa de ser crente é que você entra na guerra sabendo do final. Todo crente é assim, ele entra na guerra e já sabe que vai ser o final. Aí, mas como é que sabe? É porque todo crente, quando entra na guerra, ele já sabe que vai terminar com vitória. Tá? Então, é bom servir a Deus. Muito bem. Deus coloca Ezequiel no meio dos ossos e ele dá a Ezequiel um tempo para fazer a avaliação. Olha que coisa interessante. Porque a gente, Deus levou Ezequiel e mostrou. Não, Ezequiel tem um tempo para colocar lá. Interessante é que Ezequiel vê duas coisas: quantidade. Quantos ossos tem? Ele olha e vê que são muitos ossos. Aí ele vai olhar a condição dos ossos. Então tinha que ter tempo para olhar. Não dá para ver um piscar de olho. Ele teve tempo. Aí ele viu que os ossos estavam muito secos. A partir daqui, a profecia de Ezequiel, no capítulo 37, toma forma. Ou seja, Deus começa a dar a forma ao profeta Ezequiel desta profecia. Vamos para o nosso
da nossa revista. Agora sim, nós vamos caminhando junto com a nossa revista. Fizemos um caminho para entender. A linguagem que temos, destaque na nossa introdução, é uma metáfora. E como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional, ou seja, Deus usa aquela visão para mostrar que Israel voltará sim a ser uma nação como ele projetou, como ele queria e quer que ela seja. Deus, quando faz o significado, vamos só acompanhar agora com a revista, né? O significado. Deus, ao fazer aliança com a nação de Israel, fez sérias advertências quanto à quebra dos mandamentos. No item de número 2 do primeiro tópico, nós temos lá uma palavrinha que diz assim: os nossos ossos secaram. O versículo de número 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Nesta parte deste oráculo, desta verbalização, nós vamos encontrar que Deus está mostrando para Ezequiel que houve aqui uma quebra de aliança. Houve uma quebra de aliança. Se os irmãos quiserem e puderem me acompanhar, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28 e o versículo de número 15, 28, 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. O que nós temos aqui? Nós temos uma quebra de aliança. Tudo que Deus faz com o ser humano é aliançado. É aliançado. Ele não quebra, ele nunca vai quebrar essa aliança. Quem quebra é sempre o homem. Só que ele, quando faz a aliança, ele avisa. E ele avisou a nação de Israel: ó, eu tenho uma aliança com vocês. Se esta aliança for quebrada, aí todas as maldições, eu não vou ler todas elas, claro, né? Mas todas as maldições que estão escritas aqui vão alcançar vocês. É isso que nós estamos aqui olhando. Deus não é ruim, como a gente já ouviu várias vezes alguém dizer, até pela boca de cristão, de crente, não sei se é cristão, mas de crente, né? Deus não é ruim, Deus não é mau. Ele faz um trato comigo e com você. Se eu estou com Ele, Ele está comigo. Se eu o deixo, Ele me deixa. Eu tive, pastor Luiz, uma oportunidade uma vez de pregar um culto. Eu não esqueço disso, por enquanto não, graças a Deus, que a cabeça está boa. Então era assim: restaurando a família pelo poder da palavra. 21 dias. E aí me convidaram para pregar no 7º. E eu recusei o convite. Falei, não vou. Pastor, por que o senhor não vai? Eu não vou, porque se eu for lá, eu vou acabar com a campanha. Eu falei, mas pastor, pelo amor de Deus, você não faz isso não. Não vou. Nós tivemos reunião de obreiro, convidamos o cara, falando com o pastor, os obreiros aprovaram o seu nome e a gente quer o senhor no 7º dia. Ele não vai lá falar para o pastor para escolher outra pessoa, eu não vou atrapalhar a campanha. Ele foi, pastor, os 2 dias voltou lá, pastor, a gente confessou lá e tal, chegamos a uma conclusão: se o senhor atrapalhar, não tem problema, a gente quer o senhor. Tá bom. Cheguei lá, então comecei a trazer a palavra dentro do tema que eles me deram. Eu gosto muito de pregar. Quando tem tema, eu não gosto de fugir do tema, porque no tema, o que
você falar foi a igreja de Curitiba. Fora do tema, nem sempre, né? Então, estamos no tema. E eu fui pregando no tema. E eu disse que eu comecei dizendo assim, irmãos, 6 pregadores já vieram antes de mim. Provavelmente todos eles disseram que você vai ter vitória, que Jesus vai salvar teu filho, que Jesus vai abrir as portas. E eu só vim aqui no 7º dia para dizer que não vai acontecer nada disso. E aí eles pararam na igreja que estava, o pessoal estava quase subindo as paredes. Quando eu falei, parou. E eu vou explicar por quê. Porque Jesus não é nosso empregado. Simplesmente por isso. E dentro do tema eu comecei a mostrar os pontos daquilo que eu tinha falado. Eu falei, é impossível Jesus salvar o marido de uma irmã que sai de manhã para trabalhar, lá no Rio, a situação é outra, né? Trem lotado, 2 horas para chegar no serviço, aquela coisa toda. Então, a camarada passa 4 horas viajando para chegar no serviço, está tudo encarregado, patrão, não sei o quê, mais 8 horas, colega de serviço, mais 4 horas para chegar em casa. Quando ele chega, a mulher está fedor de cebola, de alho, toda suja, despenteada, na porta, esperando ele chegar para contar a fofoca do que aconteceu na rua, para ele resolver, não deixa dele entrar em casa. Resolve isso aí. Essa irmã nunca vai ganhar o seu marido, faz o contrário. Toma um banho, prendeu o cabelo, bota um perfume, espera seu marido chegar, oferece um cafezinho para ele, faz uma oração e agradeça a Deus pelo dia que ele teve de trabalho. E quem sabe, como diz a Bíblia, pelo seu testemunho você pode ganhar o seu marido. Comecei a falar, né? Depois eu disse assim, quantas vezes o seu filho acordou assustado que você deu um beijo nele? Nunca. Então você não vai exigir que seu filho te ama, ele não vai te amar, você nunca demonstrou amor para ele. Agora quer que Jesus resolve isso? Não vai resolver não. Jesus não é empregado de ninguém. Então é isso que eu vim falar aqui, ele não vai resolver. Terminei a pregação, vocês vão para casa agora, coloca tudo isso no lugar, tudo. E aí na próxima quinta-feira vem aqui agradecer a Deus pela vitória. Não precisa orar por vocês. É o que está acontecendo aqui. Ou seja, quebrou o mandamento, quebrou a aliança. Não adianta contar com Deus, porque Ele não vai atender. Ele vai fazer o quê? Ele vai punir. Porque Ele que diz, a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. É claro que você esqueceu, está em outro contexto, mas é a palavra de Deus. Então, se é a palavra de Deus, e Ele fez uma aliança comigo, enquanto você for fiel a mim, eu sou fiel a você. Se você deixar de ser fiel a mim, eu deixo de ser fiel a você. É uma aliança, um conserto. E se é um conserto, Deus é fiel. E infiéis, muitas das vezes, somos nós. Muito bem. Agora observem bem. Como sacerdote, Ezequiel não podia ter contato com os mortos. Todos nós sabemos disso, a lei do sacerdote. Ele não podia ter contato com os mortos. Então, era praticamente inviável Ezequiel estar num vale de ossos secos. E o texto diz que Deus fez Ezequiel andar nesse vale de ossos secos. Mas aqui não tinha o perigo da contaminação. Por quê? Porque aqui não é real. Aqui é uma visão. É apenas uma forma metafórica de Deus mostrar a Ezequiel aquilo que ele gostaria que Ezequiel tomasse conhecimento para entender toda a evolução do contexto desse capítulo. A falta de esperança de muitos israelitas os deixou como os ossos secos. Se os irmãos tiverem um tempinho em casa, leiam Lamentações capítulo 5. O livro de Lamentações, no capítulo 5, ele traz o desfecho de como estava a nação de Israel. Eles chegaram ao ponto de dizer assim: caiu a coroa da nossa cabeça, ou seja, nós éramos a principal nação, saiu a coroa, ficamos aqui pisados por aqueles que são os nossos inimigos. Se você ler também Abacuque, capítulo 2 do livro de Abacuque, você vai encontrar lá quando Abacuque está conversando com Deus, e aí
Deus mostra para Abacuque o porquê daquela situação da nação de Israel. O livro do profeta Joel, no capítulo 1, até o capítulo, se não me falha, capítulo 2, o verso 27, você vê que Deus está tratando com uma nação que está aqui, em desobediência. Esta era a situação. A nação de Israel está exatamente desse jeito. Eles reconheceram. E aí, isso aqui é muito bom. Eles reconheceram que os ossos estavam secos por causa da sua desobediência. É muito engraçado, né? Porque não é uma pessoa, é uma nação inteira. É uma nação inteira. Não importa quem era mais fiel, mas era um pecado para se generalizar todos, né? Generalizou. O pecado foi porque o conserto de Deus, na verdade, muito bom, obrigado. O conserto de Deus, na verdade, não era com uma pessoa, era com uma nação. Então, e isso a gente vem observando desde o princípio, né? O pecado de Acã levou a nação toda à derrota. Então, ali o assunto de Deus não é com uma pessoa. Por isso que eu, no começo, eu separei nação e igreja. Porque igreja é uma pessoa, mas nação de Israel é um contexto, são todos. Muito obrigado, pastor. As promessas. O item de número 3. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Aqui nós temos uma pergunta da parte de Deus ao profeta. Depois que ele observa tudo, Deus pergunta: poderão viver estes ossos? Uma pergunta que foi direcionada ao profeta Ezequiel. Olha, Ezequiel, eu estou te mostrando isso aqui. Os ossos estão secos. Então eu vou te fazer uma pergunta agora: poderão viver estes ossos? Observa bem uma coisa, irmãos. Depois daquela jornada toda que Deus fez com Ezequiel, como servo de Deus, ele deu a resposta que qualquer servo de Deus poderia ter dado. Tu sabes. Ele poderia ter dado 1000 desculpas. Sabe qual um dos grandes problemas que nós não recebemos vitória na nossa vida? Por causa das desculpas. Damos desculpa para Deus. Ah, Senhor, eu não queria, mas aí o Senhor sabe, Senhor, não foi bem da minha vontade. O Senhor sabe que foi fulano. Por que a gente não assume? Aí quando a gente assume, Deus responde. Eu não sei se eu contei aqui. Meus irmãos, eu não sei se eu contei para os irmãos, mas eu vou reduzir isso. Eu fui chamado para fazer exames lá no meu serviço, exame de rotina. E aí eu já tenho mais de 60 anos, então esse exame eu chamava mais de exame. Mandaram fazer, cheguei lá e fiz o exame. Primeiro, aquele assim, o que você sente? Não sentia nada. Colocaram os aparelhos, porque o senhor tem essa idade toda desse jeito aí? Tem essa idade. Muito bom. Ah, o senhor está melhor do que muitos novinhos que vêm por aqui. Pode embora. Fui mal. Peguei. Aí peguei a recomendação da médica e falou assim: o senhor vai lá no seu postinho e aproveita e faz os restantes dos exames. Tá bom, eu fui no postinho, cheguei no postinho, a médica olhou para mim. E aí, o que o senhor sente? Então o senhor está bom demais. O senhor tem essa idade mesmo? Tem. Então vamos fazer o seguinte: só para confirmar, vou passar o senhor todos os exames. Aí passou aquela lista. Vamos fazer esse exame. O exame aqui é físico de sangue. Fiz o exame de sangue e daqui a pouco veio uma ligação. Seu Melquisedeque,
o senhor precisa voltar lá no laboratório, fazer novamente o exame de sangue. Eu falei, por quê? Não tem resposta não, é só você ir lá e fazer de novo. Aí eu falei, tá bom, fui lá. Parei no serviço, estava andando aqui na cidade, fazendo trabalhando. Aí passei na frente, vamos tirar o sangue aqui para repetir. Lá pegar a folha. Falei, por que eu estou repetindo esse exame? Não, nada não, fica tranquilo. Repetir exame não é nada, é meio complicado. Aí eu fui lá e repeti o exame. Aí, daqui a pouco, chegou o resultado do exame. Aí mandaram ir rapidamente lá no postinho. Nossa, vai rápido lá no postinho, não sei o que, não fui lá. Cheguei lá no postinho, irmão, quando eu cheguei, falei meu nome, parecia que tinha chegado um paciente em estado terminal do hospital. E corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, aquela confusão. E o médico vai até que me chamaram lá para o consultório. Disse, não, Zé Dex, a gente vai fazer um exame aqui, um teste rápido. Eu falei, mas por que você não usa teste rápido comigo? Não, vamos fazer um teste rápido aqui, porque precisamos confirmar aqui. Tá, para o tirou sangue. Eu só pode esperar um pouquinho, esperei, não voltei. A médica olhou para minha cara, correu, saiu, voltou, bateu contra. Daqui a pouco ela chega e disse assim, vamos embora da verdade. Qual é a verdade? Você não sabe, infelizmente o senhor testou positivo para AIDS. Eu falei, doutora, tá bom, o senhor não vai se assustar não? Eu falei, não, a senhora falou que eu testei positivo, eu vou fazer mais o quê? Não tem mais o que fazer. Aí ela, não, mas eu vou dar uma palavra de consolo para o senhor. É melhor ter AIDS do que ter câncer. Porque quem tem AIDS, a gente tem aquilo, porque tem da vida muitos anos. E o câncer a gente não tem o que fazer. Eu falei, tanto faz. Câncer como AIDS, eu vou morrer, não tem problema não. Ela coçou a cabeça e olhou para mim. O senhor quer investir na sua saúde? Eu falei, já estou investindo. Aí ela disse assim, o senhor pode fazer um exame particular? Eu posso. Naquele momento que ela começou a dar aquelas definições lá, eu fiz um retrospecto e falei, mas eu não tenho um motivo. Eu não tenho um motivo para ter sido infectado com AIDS. Para que desesperar? Nem. Não vamos desesperar. Fiz o exame. Quando eu fiz o exame particular, o médico falou, daqui a 2 horas, o senhor pode ir na internet do exame da laje. Às 2 horas levou 10 dias. 10 dias desesperado. Mas chegou no final de 10 dias e veio o resultado. Não tinha nada. Ainda nem fui lá no médico ainda. Aí que eu fui contar para algumas pessoas, estou falando aqui hoje até em forma de testemunho, mas pastor, o senhor trabalhando aqui com a gente como todo, eu dobrei o meu joelho e disse para Deus assim, Senhor, eu não tenho um motivo para ter sido infectado por esse vírus. Então está na sua mão. Eu poderia botar a culpa numa porção de coisas. Eu já fui doador de sangue, eu já fiz exames, eu tive que fazer uma operação nesse dedo uma época. Enfim, eu tinha tudo para ficar colocando culpa nisso, naquilo outro. Mas aqui o problema não é colocar culpa, é saber quem eu sou. Eu estou trazendo isso aqui para falar daqui, da resposta de Ezequiel. Poderão viver estes ossos? Eu disse no começo que ele estava lá no meio dos cativos. O pastor acentuou aqui com muita propriedade. O problema aqui não era uma pessoa, era uma nação. Então Ezequiel estava também na mesma situação que os demais. Agora a vida particular de Ezequiel era outra história. Por esse motivo, Deus pega Ezequiel, leva Ezequiel ao vale de ossos secos, e a pergunta não é dirigida à nação. Aleluia, glória a Deus. A pergunta é dirigida a Ezequiel. Por que Deus não traz Ezequiel de volta, coloca no meio da nação e pergunta para toda a nação, eu mostrei no vale de ossos secos, são vocês. Poderão viver? Poderia ter sido dessa forma, mas não foi. Eu estou dizendo nesta manhã para todos nós, o nosso assunto, aí voltando comigo lá na igreja, o nosso assunto de salvação
é individual. Aleluia. A pergunta acerca da minha comunhão com Deus não vai ser feita para os irmãos, ela vai ser feita para mim. E a pergunta foi feita a Ezequiel: poderão viver esses ossos? Queridos, se essa pergunta é feita lá no meio do povo, ia ter gente que assim, também, né? A gente estava no Egito, o Senhor tirou a gente de lá. Também, né? A gente estava lá, o Senhor sofrendo aquela perseguição da morte dos inocentes. Também, né? Não é isso? Então, Deus te conhece, e a pergunta vai ser dirigida a você. Aleluia. Muito bem. A resposta de Ezequiel nos dá essa confirmação, porque ele responde o quê? Senhor, tu sabes. Quando ele dá essa resposta, aí nós vamos para a possibilidade, né? Eu disse que na visão de Ezequiel era impossível, mas na ótica de Deus era possível. Então agora nós vamos à possibilidade da restauração. Esta restauração, ela é feita em 4 momentos. Lá na profecia diz que a primeira coisa que houve foi um barulho. Ou melhor, antes, né, isso aqui, o Senhor fala para Ezequiel profetizar sobre os ossos, ele profetiza sobre os ossos. Isso aqui é só para a gente completar o raciocínio. Ele profetiza, e quando ele profetiza, então agora vem um processo de restauração. Isso aqui é muito bom para nós, porque nós somos mais apressados do que Deus, né? Nós temos mais pressa do que Deus, e Deus tem o momento certo de todas as coisas. Processo da restauração, ele é lento, ele não é um processo num piscar de olhos, num estalar de dedos, é lento. Então a primeira coisa que acontece, vem o barulho. Nesse barulho, Ezequiel observa que existe uma situação. Qual é? Cada osso se junta ao seu osso. Deus não faz nada imperfeito, Ele coloca tudo no mesmo lugar. Era um vale de ossos, um monte de osso, que tinha osso de tudo quanto é jeito. Mas a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso. Então vamos acompanhar esse processo com a história. Eu só tenho mais 5 minutos para terminar, e eu vou tentar pelo menos passar essas 4 coisas. Eu não vou passar no mundo, acredito. Então, vamos lá. Primeiro, nós tivemos, olha o barulho. Os irmãos estão me entendendo? Não conseguindo entender? Então eu vou falar aqui de barulho. Primeiro barulho, a perseguição russa. Quando os russos perseguem os judeus, então isso aí é o primeiro barulho. Estou falando da nossa era. Depois vem a Primeira Guerra Mundial de 1914 e 1918. No período dessa guerra, os judeus precisam se organizar, porque eles estavam sendo perseguidos. A sequência do barulho, eu estou falando de sequência do barulho, que foi um barulho. Então nós estamos agora com o quê? Aí vem a derrota do reino do Império Romano. O Império Romano foi abatido. Depois eu vou falar uma profecia só, apenas sobre isso aqui. Depois nós temos com a criação da pátria nacional da Palestina. Observe que aqui não é a nação de Israel, é a Palestina. Vocês sabem que a Palestina é o outro lado do cumprimento dessa profecia, né? Os palestinos são descendentes de... Quem sabe? Descendentes de Ismael. E só para a gente ter uma interação, a promessa que Deus fez a Abraão para Isaac é a mesma promessa que Deus fez para Ismael, porque não tem nada
Mas o que manda aqui não é a mãe, o que manda aqui é o... Como é que é? Não entendi. A gente resolve aqui rápido. Não, é porque na antiguidade a promessa e a história bíblica, ela mostra que tudo que Deus tinha que resolver era com o homem. Deus não resolvia nada com a mulher. Nós temos só 2 intervenções de mulher na Bíblia, não vamos falar sobre isso, mas no Antigo Testamento, mas tudo era com o homem. Então Deus prometeu a Abraão, ele não fez promessa passada, que Abraão teria um filho. Aí entrou lá o problema da Sara, deixa esse negócio para lá, e aí Abraão teve o primeiro filho com Agar, e Deus fez a promessa, manteve a promessa. Esse aí será forte, será valente, e será poderoso. Ismael. Depois Deus, aí vem Isaac, a promessa está de pé, será forte, valente e poderoso para Isaac. Então, é por isso que entra aqui no barulho a Palestina. Entenderam? Não sei se eu fui um pouco para melhorou agora? Muito bem. Aí vem a criação da Pátria Nacional da Palestina. Observe que a Palestina veio primeiro que Israel, em 1917. Depois, logo em seguida, vem a Segunda Guerra Mundial. E isso está dentro desse primeiro barulho. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, vem o que? A morte dos 6 milhões de judeus que todos nós conhecemos. Depois disso, vem a resolução da Organização das Nações Unidas em 1947 para criar, em favor da criação do Estado judeu. O que eu estou falando? De barulho e formação de ossos. Observe que a coisa vai ser organizada exatamente como a profecia: cada osso juntando ao seu osso. Aí, em maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel, ou seja, está pronto o exército, correto? Aí, em poucos anos, centenas de milhares de judeus, ou seja, 48 foi proclamada a criação do Estado de Israel. Quando isso acontece, os judeus que estão dispersos pelo mundo, aqueles que estavam na diáspora, o que acontece? Eles começam a voltar. Eu me lembro que eu falei sobre esse versículo aqui na lição passada, e hoje nós vamos ver para que fique bem claro. Isaías capítulo 60 e verso 8. Só vamos ler, vamos ver o que diz aqui. Se alguém encontrar primeiro do que eu, por favor. Isaías 60, verso 8 diz assim: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Lembra que eu falei desse versículo aqui? E esse capítulo aqui, o capítulo 60, e todos nós sabemos que isso aqui é a última parte do livro do profeta Isaías. Daqui para frente, o livro do profeta Isaías só vai falar sobre a restauração de Israel, e começa exatamente desta forma. Então, nós estamos aqui juntando os ossos. Agora, os ossos estão juntos. Segunda fase desta restauração: ossos precisavam de tendões e de carnes. A diáspora, a dispersão, obrigou os hebreus a se unirem. Por quê? Quando eles foram dispersos, eles ficaram habitando como se fossem ciganos, no kibbutz, mais ou menos, eu não sei falar nada em hebraico nem grego. Então, como ciganos, eles estavam, cada um, com uma perseguição. O que acontece? As ameaças externas obrigaram eles a se unirem para que eles pudessem ficar mais forte e resistir
os ataques, principalmente dos árabes. Tá? E aí não precisa eu dizer novamente que os árabes são descendentes de Ismael. Então, para que isso não acontecesse, ou para que eles pudessem resistir, eles foram se unindo. Esta união é a parte da profecia que diz que nasceram sobre os ossos, tendões e carne. Unido. Tá? Aí vem a terceira parte. A terceira parte é que precisava de pele. E qual é o processo? Qual foi o processo da pele? Quando o novo Estado de Israel foi criado, e pela ONU, foi criado pela ONU, se não me falha a memória, se alguém souber exatamente, pode me ajudar, por favor, mas me parece que apenas 34 países foram contra, os demais todos foram a favor. O que acontece? Acontece que a proteção para os ossos, para os nervos, estão me entendendo? Estava feito. Ou seja, ninguém mais vai mexer nesses ossos, não vai mexer nesses tendões na ligadura e nem vai mexer nesses ossos, nervos. Eles poderão mover tranquilamente, porque nós temos a proteção da pele. Pensa no seu corpo e pensa num pedaço do corpo sem a pele. Literalmente se cumprindo a profecia de Ezequiel 37. Aí nós chegamos, e aqui eu vou concluir a lição, né? Nossa vida me deu mais 5 minutos, mas pastor com o microfone na mão é um problema sério. Então vamos lá. Chega a quarta fase, que é o final da nossa missão. Quando chega na quarta fase, o profeta diz que eles precisam de receber, eles recebem vida e se colocam de pé. No cumprimento da profecia, Israel ainda não está de pé. Por que Israel ainda não está de pé? Israel não está de pé porque nós temos na Bíblia cerca de mais de 300 profecias falando sobre a vinda de Jesus Cristo em todas as suas variações, e a maioria dessas profecias é direcionada à nação de Israel, e eles não aceitam. E por que então Israel não está de pé? Por que eles não têm vida? Por que eles não têm vida? Porque eles ainda não aceitaram, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Esse processo, ao final da nossa missão, como vai se dar esse processo? Todo esse processo será após o arrebatamento da igreja. Então vejam bem, nós temos um corpo formado, ossos, nervos, tendões, pele, mas falta o quê? Vida. A vida, ela chega quando aí eu dou muito glórias a Deus, pastor Luiz, quando eu falo disso aqui, porque tem 2 versículos na Bíblia, claro que todos eles nos chamam a atenção, mas tem 2 que me chamam a atenção. Um é o apóstolo Paulo, quando ele disse que ele foi agraciado por Deus para cumprir o seu ministério como o resto das aflições de Cristo. Ou seja, Cristo sofreu por nós e o resto das aflições ele confiou a nós. Aí eu sou participante das aflições de Cristo, que privilégio. Esse é um versículo. E o outro é na restauração de Israel, quando a Bíblia diz que a restauração, a vida de que fala a nossa missão, vai ser dada à nação de Israel, e quem vai testemunhar isso é a igreja. É isso que diz a Bíblia. Então, quando Jesus se manifestar em glória, a gente já está passando para a escatologia, mas o tema é escatologia, né? Quando
Jesus se manifestar em glória para livrar a nação de Israel lá no Monte das Oliveiras. Quem veio com ele? Quem veio com ele? Aí se dá para você, como eu falei que o negócio aqui é individual, se dá para você levantar a mão e dizer assim: eu. Aleluia! A igreja estará com ele depois de ter sido glorificado, depois das bodas do Cordeiro, depois de ter recebido o galardão. Israel está aqui sofrendo e eles clamam pelo Senhor. Pensa que convite glorioso que eu sei que eu vou ter. Melquisedeque tem um assunto muito importante. Qual é o assunto? Dar vida à nação de Israel, e você vai ser testemunha. Que Deus nos abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo continue falando conosco, que nós possamos ter dentro de nós guardada esta palavra. Não é só esta palavra, esta certeza: Israel será restaurado. Tudo está se cumprindo, falta um pouquinho, como disse o escritor aos Hebreus, um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Que pode dar glória a Deus. Tem um louvor, número 137, que diz assim: em Babilônia, em prisão, estava Israel, o povo santo de Sião, sofrendo dor cruel. Mas um dia se ouviu que